Taeyun sempre acreditou que o orgulho era sua maior força. Desde jovem, foi ensinado a nunca demonstrar fraqueza, a manter o controle absoluto de suas emoções e, acima de tudo, a não deixar ninguém interferir em seus planos. Quando conheceu Yuri, uma jovem inteligente, doce e cheia de sonhos, ele se encantou, mas também levou para o relacionamento seu rígido senso de controle e sua necessidade de estar sempre certo. O início do namoro foi um sonho, repleto de sorrisos tímidos e conversas sob a luz suave da lua. Mas com o tempo, o que parecia amor começou a se tornar uma batalha silenciosa. Pequenas discordâncias viravam discussões intensas, e o orgulho, que antes fora uma armadura, começou a erguer muros entre os dois. Naquele outono, a tensão atingiu seu ponto máximo. Taeyun, recém-promovido a CEO de uma empresa promissora, estava imerso em pressões que nem mesmo Yuri conseguia compreender completamente. Ele passava longas horas no trabalho, tomava decisões que impactavam vidas e mantinha uma imagem impecável diante dos investidores e da mídia. Para ele, o sucesso era a única coisa que importava. Yuri, por outro lado, sentia-se cada vez mais sozinha, excluída do mundo que Taeyun vivia. Tentava conversar, expressar seus sentimentos, pedir atenção, mas sempre era recebida com respostas frias ou evasivas. Em seu coração, uma tristeza profunda crescia silenciosamente. Numa noite chuvosa, após mais uma discussão carregada de acusações e silêncio, Taeyun decidiu que não podia mais continuar assim. O orgulho falou mais alto. Ele declarou o fim do relacionamento com palavras secas, sem olhar nos olhos de Yuri. Isso não está funcionando. Eu não posso mais. Ele interrompeu a própria frase, tentando conter a emoção que teimava em escapar. Yuri tentou argumentar, mas a barreira do orgulho de Taeyun era impenetrável. Ele saiu, deixando para trás um vazio que parecia impossível de preencher. Dias depois, em meio ao turbilhão de sentimentos, Yuri descobriu que estava grávida. A notícia trouxe um misto de medo e esperança. Ela sabia que contar para Taeyun poderia trazer consequências imprevisíveis. Talvez ele negasse, talvez o orgulho o fizesse afastar ainda mais. E assim, com o coração apertado, decidiu guardar aquele segredo só para si. Os meses passaram e Yuri enfrentou a gravidez com coragem. As dificuldades financeiras e o estigma de ser uma mãe solteira em uma sociedade conservadora a acompanhavam diariamente. Ainda assim, o amor que sentia pela criança que crescia dentro dela era sua maior força. Taeyun, por sua vez, continuava a trilhar seu caminho de sucesso profissional, sem nunca imaginar que uma filha, fruto daquela relação interrompida, já existia no mundo. O orgulho, que havia sido a causa da separação, agora se tornava um muro quase intransponível entre dois destinos que um dia estiveram tão próximos. O tempo passou lentamente para Yuri, enquanto a barriga crescia e o mundo ao redor dela parecia cada vez mais distante. A gravidez não foi fácil. As noites eram longas e solitárias, marcadas por dores e dúvidas silenciosas. Cada chute da criança dentro dela era um lembrete de que, apesar de tudo, havia vida e esperança crescendo ali. Ela deu à luz numa pequena maternidade da cidade, longe do brilho dos holofotes que cercavam a vida de Taeyun. O parto foi difícil, mas quando segurou sua filha pela primeira vez, todas as dores desapareceram. O rosto da menina, sereno e delicado, parecia carregar uma promessa. Aquela criança mudaria tudo. Decidiram chamar a menina de Haneu, que em coreano significa céu. Uma homenagem ao sonho que Yuri ainda mantinha vivo. Que o amor pudesse alcançar e unir o que o orgulho havia separado. Desde o primeiro dia, Yuri fez tudo para proteger Haneu do mundo. Evitava falar sobre o pai da menina, nunca mencionava Taehyun e guardava para si o segredo que a consumia. Para Haneu, Yuri era tudo: mãe, amiga, protetora, mundo inteiro. As dificuldades, porém, não se limitaram ao silêncio. Yuri enfrentou a realidade dura de ser mãe solteira, numa sociedade que ainda julga e discrimina. O emprego que conseguia era temporário e mal pagava as contas. Muitas vezes, teve que escolher entre trabalhar horas extras ou ficar em casa cuidando da filha doente. Haneu crescia em meio a essas lutas, mas também em meio a muito amor. Era uma criança curiosa, inteligente e doce. Seu sorriso tinha o poder de iluminar os dias mais cinzentos de Yuri, e seu olhar transmitia uma força que parecia vir do céu. Na escola, porém, Haneu enfrentava o preconceito. Algumas crianças a evitavam, outras cochichavam ao seu redor. Ela não entendia por quê, mas sentia o peso do olhar desconfiado. Em casa, Yuri tentava explicar que a diferença não era ruim, que ela era especial e amada do jeito que era.
Mamãe, um dia o papai vai me conhecer? Perguntou Haneu numa tarde ensolarada, enquanto brincavam no parque. Yuri engoliu a vontade de chorar. Ainda não sabia se era o momento certo para contar tudo à filha. Um dia, meu amor. Quando for a hora certa, respondeu, abraçando a menina com todo o seu coração. Apesar da ausência física, Taehyun parecia mais presente em suas vidas do que jamais imaginariam. Yuri sentia isso nas coincidências do dia a dia, nas histórias que ouvia, nas notícias sobre o jovem Siyu que continuava crescendo e conquistando o mundo. Mas a cada notícia, a cada conquista dele, uma ponta de dor atravessava seu peito. Não pelo sucesso de Taehyun, mas pela distância que o orgulho havia criado entre eles. Ela se perguntava, como seria a vida de Haneu se o pai soubesse da existência dela? Será que ele a amaria? Será que sentiria o mesmo vazio que ela sentia? Essas perguntas não tinham resposta, pelo menos não ainda. Mas Yuri prometeu a si mesma que faria tudo para garantir que Haneu tivesse uma infância feliz, cheia de amor e oportunidades, mesmo que isso significasse esconder a verdade por mais um tempo. E foi assim que passaram os primeiros 5 anos da vida da pequena Haneu. Um tempo de silêncio, luta e amor silencioso, esperando que o destino um dia pudesse reescrever a história que o orgulho começou. Taehyun era um homem moldado pela busca incessante pelo sucesso. Desde muito jovem, soube que para conquistar o topo, teria que ser implacável. Não havia espaço para fraquezas, para dúvidas ou para sentimentos que pudessem atrapalhar seus planos. Ele se dedicou de corpo e alma à sua carreira, transformando-se em um CEO admirado e respeitado no mundo dos negócios. Mas por trás do olhar firme e da postura segura, havia um vazio que nem mesmo o brilho dos holofotes conseguia preencher. Taehyun evitava relacionamentos profundos, tinha medo de se abrir e de mostrar quem realmente era. A separação com Yuri foi um capítulo que ele tentava esquecer, enterrado sob camadas de trabalho e silêncio. Apesar de tudo, não conseguia apagar certas lembranças. Algumas noites, quando a cidade estava silenciosa e ele estava sozinho no alto de seu escritório, pensamentos sobre o passado vinham à tona. O sorriso de Yuri, as discussões, as promessas não cumpridas. Ele tentava se convencer de que aquele passado não era mais importante, que havia feito a escolha certa para sua vida e carreira. Mas uma parte dele, oculta e silenciosa, sentia falta de algo que não conseguia nomear. Nesse tempo, Taehyun construía seu império. Negociava contratos milionários, participava de eventos sociais e era um exemplo de liderança. O mundo via um homem forte, decidido, inabalável. Poucos sabiam das batalhas internas que ele travava. O orgulho, que o impulsionava para o sucesso, também o isolava das pessoas que poderiam fazer a diferença em sua vida. Ele não aceitava ajuda, não pedia desculpas, não admitia erros. E assim, o tempo passou, levando com ele a chance de conhecer a filha que nasceu daquele amor interrompido. Mas o destino tem suas próprias formas de agir. Pequenos sinais começaram a aparecer, como se a vida insistisse em confrontar Taehyun com a verdade que ele havia tentado esquecer. Uma manhã, ao receber um pacote inesperado no escritório, encontrou um desenho feito por uma criança. Cores vivas, formas delicadas, uma assinatura simples. Haneu. O nome despertou algo em seu peito. Uma mistura de confusão e curiosidade que ele não sabia explicar. Esse pequeno gesto seria o começo de uma mudança que nenhum sucesso poderia trazer. O começo do confronto com o passado, com os sentimentos e principalmente com o orgulho que durante anos o impediu de seguir um caminho diferente. O escritório de Taehyun era um universo à parte. Uma combinação perfeita de modernidade e rigor, onde decisões transformavam-se em ações que impactavam milhares de vidas. Era nesse espaço que ele se sentia no controle, seguro de si e de seu destino. Mal sabia que naquele mesmo prédio, uma mulher que ele havia deixado para trás lutava diariamente para garantir seu sustento e o de sua filha. Yuri, após anos enfrentando desafios e limitações, havia conseguido um emprego temporário como assistente em uma empresa que, por ironia do destino, era uma das maiores controladas por Taehyun. Mesmo sem saber quem comandava aquele império, ela se dedicava com afinco, usando cada oportunidade para se reerguer. Haneu, agora com 5 anos, acompanhava a mãe em algumas ocasiões. A menina, curiosa e atenta, observava o mundo dos adultos com seus olhos brilhantes, absorvendo cada detalhe como uma esponja. Certo dia, ao chegar ao prédio da empresa, Yuri sentiu o peso da rotina, mas também a esperança de que aquele trabalho poderia mudar suas vidas.
No elevador, a atmosfera era silenciosa, carregada pela pressa e pelas preocupações dos profissionais. Foi quando Taeyun entrou, rodeado por seu ar habitual de autoridade e confiança. Seus olhos cruzaram com os de Yuri por um instante. Um momento breve, mas carregado de lembranças e emoções não ditas. Ele sentiu um aperto no peito, algo que o fez desviar o olhar rapidamente. A mulher que via ali não era a jovem cheia de sonhos que ele conheceu, mas sim alguém que carregava cicatrizes invisíveis, fruto de uma vida difícil. Haneu, segura pela mão da mãe, olhou para Taeyun com uma mistura de curiosidade e inocência. Algo naquele olhar despertou em Taeyun uma sensação confusa, um reconhecimento que não conseguia explicar. Durante os dias seguintes, pequenos encontros no escritório se tornaram comuns. Taeyun passou a notar a menina que acompanhava Yuri, seus gestos delicados, seu sorriso tímido, mas ele não sabia que aquela criança era a filha que ele nunca teve a chance de conhecer. O orgulho que ainda o consumia impedia qualquer aproximação direta, mas a semente da dúvida havia sido plantada. E enquanto Yuri tentava manter sua vida e a de Haneu separados do passado, o destino continuava a entrelaçar seus caminhos de maneira silenciosa, preparando o momento em que a verdade não poderia mais ser evitada. O dia amanheceu com uma brisa suave que parecia prenunciar algo diferente, um movimento no destino que ninguém poderia prever. Taeyun, como de costume, chegou cedo ao escritório, mas algo dentro dele o fazia olhar ao redor com mais atenção, como se uma voz silenciosa o chamasse para algo que havia deixado para trás. Yuri, por sua vez, tentava manter a rotina o mais discreta possível. Cada passo que dava naquele prédio era carregado de ansiedade e esperança. Ela sabia que o momento de enfrentar o passado poderia chegar a qualquer instante, e o medo do que poderia acontecer a impedia de relaxar. Naquela manhã, Haneu tinha uma apresentação na escola. Um momento importante para a menina e para sua mãe, que fazia de tudo para estar presente em cada conquista da filha. Mas o imprevisto fez com que Yuri precisasse ficar até mais tarde no trabalho, deixando Haneu sob os cuidados de uma amiga. Quando Taeyun entrou na sala de reuniões para uma conferência importante, encontrou a porta entreaberta e, no corredor, viu a menina que o havia deixado tão curioso nos últimos dias. O olhar de Haneu encontrou o dele por um instante. Um encontro breve, mas carregado de significado. Taeyun sentiu seu coração acelerar, um misto de emoções que ele não conseguia controlar. Aproximou-se com cautela, tentando disfarçar a surpresa. Olá, Haneu. Ele disse com voz firme, mas gentil. A menina sorriu timidamente e respondeu. Olá, senhor. Naquele momento, Taeyun percebeu que não poderia mais fugir do passado. Algo dentro dele o impulsionava a descobrir quem aquela criança era, de onde vinha e por que sua presença parecia tão urgente. Ele procurou Yuri naquela tarde, mas ela evitou qualquer conversa que pudesse revelar a verdade. O orgulho ainda estava presente, mas a vontade de conhecer a filha que ele não sabia que tinha começava a superar todas as barreiras. Taeyun sentia que aquele encontro não era apenas uma coincidência. Era o início de um caminho para resgatar aquilo que o tempo havia tentado apagar. Nos dias que se seguiram ao encontro inesperado, Taeyun se viu preso num turbilhão de emoções conflitantes. Seu coração, antes blindado pelo orgulho, agora estava vulnerável, aberto para sentimentos que ele não sabia como lidar. A presença silenciosa de Haneu o desafiava a reavaliar tudo o que acreditava sobre sua vida e seu passado. Ele passou a observar, à distância, as pequenas interações entre Yuri e a filha. Cada sorriso, cada gesto de cuidado revelava um amor incondicional que o tocava profundamente. Taeyun sentia-se culpado por não estar ali, por ter abandonado não só Yuri, mas principalmente a criança que agora iluminava seus dias. Mas o orgulho, essa sombra constante, continuava a erguer muros entre ele e o que seu coração desejava. Ele temia a rejeição, a dor da negação, o confronto com erros do passado. Numa noite, sozinho em seu escritório, olhando a cidade que nunca dormia, Taeyun fez um silêncio consigo mesmo. Reconheceu que precisava mudar, que a vida lhe dava uma segunda chance, uma oportunidade de reconectar-se com o que realmente importava. Enquanto isso, Yuri sentia o peso do segredo mais do que nunca. Ela amava a filha com toda a sua força, mas também temia que a revelação desse passado pudesse destruí-los. O orgulho de ambos, ainda presente, criava uma barreira difícil de transpor. Mesmo assim, em sua alma, Yuri desejava que Taeyun conhecesse Haneu.
que pudesse ver o fruto daquele amor que, apesar de tudo, ainda pulsava vivo. E então, uma decisão silenciosa começou a tomar forma. O momento da verdade estava próximo, e eles precisariam escolher entre o orgulho e o amor. Os dias seguintes foram marcados por uma mistura de silêncio e tensão, como uma tempestade que se aproxima. Tae-yoon sentia a necessidade crescente de entender sua filha, de finalmente olhar nos olhos daquela menina que carregava parte dele, enquanto Yuri lutava contra o medo do que poderia acontecer se o passado viesse à tona. E uma tarde chuvosa, quando a cidade parecia refletir o turbilhão de emoções dentro deles, Tae-yoon decidiu agir. Marcou uma reunião com Yuri, longe dos olhares da empresa, num café discreto onde poderiam finalmente quebrar o silêncio. Sentados frente a frente, o ar carregado de emoções não ditas, Tae-yoon olhou para Yuri e disse com voz firme, mas cheia de emoção: "Preciso saber tudo. Sobre a Hanwoo, sobre você, sobre o que aconteceu." Yuri, com lágrimas nos olhos, respirou fundo e começou a contar sua história. As dificuldades, o amor silencioso, os anos de luta e esperança. Falou da menina que cresceu forte e feliz, apesar do silêncio entre eles. Tae-yoon ouviu atentamente. Cada palavra penetrou em seu coração, quebrando as barreiras do orgulho. Ele sentiu uma mistura de dor e alívio, ao mesmo tempo que um amor novo e intenso surgia dentro dele. Eles concordaram em enfrentar juntos o futuro, colocando o orgulho de lado para dar espaço ao que realmente importava: a família que nasceu da dor, do amor e da esperança. Nas semanas seguintes, Tae-yoon se aproximou lentamente de Hanwoo, aprendendo a ser pai, descobrindo as alegrias e desafios desse novo papel. O reencontro não apagava o passado, mas dava um novo significado para o presente e o futuro. E assim, o silêncio que durante tanto tempo separou seus destinos foi finalmente quebrado, dando lugar a uma história de amor, perdão e união. Com o silêncio quebrado, um novo capítulo começava para Yuri, Tae-yoon e Hanwoo. O caminho não seria fácil. Anos de distância e orgulho deixaram marcas profundas, mas a vontade de reconstruir o que foi perdido era maior. Tae-yoon dedicou-se a estar presente na vida da filha, participando das pequenas alegrias e desafios do dia a dia. Hanwoo, que antes era tímida, passou a sorrir com mais confiança, sentindo o amor do pai crescer a cada momento. Yuri, por sua vez, encontrou na união deles uma força que há muito tempo não sentia. O medo deu lugar à esperança e o orgulho cedeu espaço para o perdão. Juntos, começaram a construir uma nova história, baseada na verdade, no amor e na aceitação. E enquanto o sol se punha no horizonte, iluminando um novo começo, uma promessa silenciosa se firmava no coração de cada um. Não importa o que o passado tenha sido, o futuro seria escrito juntos. Porque no fim das contas, a filha do silêncio havia unido dois destinos separados pelo orgulho, transformando a dor em esperança e o silêncio em amor. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.